Eu já treino musculação, mas gostaria de conhecer o CrossFit. Ou eu já treino CrossFit, mas eu gostaria de conciliar com musculação. E aí, dá pra fazer os dois? Então bora falar sobre isso, que esse vídeo tá bem massa. E aí, cambada, belezeira? Coach Caê na área, seja muito bem-vindo ao canal da Tribo. E antes da gente começar a falar sobre se é possível ou não conciliar esses dois treinos, vou dar uma passada rápida sobre as principais características da musculação e do CrossFit e a diferença entre eles. Coisa rápida pra gente entender e poder clarear melhor essa ideia na nossa cabeça. A musculação, ela tem como característica treinar mais o segmento, ser mais específico nos grupamentos musculares. Então na musculação você vai ter sua ficha de treino A, B, C, D, onde você vai fazer membro superior num dia, membro inferior no outro, e sim fica o treino subdividido em segmentos, diferentemente do CrossFit. No CrossFit a gente trabalha mais o movimento, né? Então a gente não tem essa ficha de A, B, C e D como existe normalmente nos treinos de musculação. Os treinos de CrossFit têm uma característica de serem treinos constantemente variados, com movimentos funcionais executados em alta intensidade. Essa é a definição básica do CrossFit. Então se a gente pegar a musculação e o CrossFit, eles são treinos bem distintos, mas isso não quer dizer que não dê para treinar os dois juntos. Antigamente existia uma rixa entre os crossfiteiros e os marombeiros para provar qual é a modalidade melhor. Graças a Deus esse tempo ficou um pouco lá no passado e hoje a gente já não tem mais esse tipo de treta. Mas Caê, então como eu faço para conciliar os dois? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que não tem como. E tem como sim, galera, dá para conciliar sim. Só que o mais importante é que você tenha muito claro qual é a sua modalidade principal. Não tem como você desprender da mesma energia, da mesma intensidade para trabalhar as duas modalidades. Você não pode chegar lá e destruir num treino de CrossFit e depois conseguir destruir no mesmo dia ou no dia seguinte no treino de musculação. Por isso que é muito importante você usar um como complemento do outro. Vou falar do lado do aluno de CrossFit que quer usar a musculação como um complemento. Como nós, no CrossFit, treinamos todos os dias full body, que é o corpo todo, e não necessariamente a gente trabalhe todos os dias perna muito pesado. Eu já falei sobre isso nos vídeos aqui mesmo no canal, sobre a diferença entre programação e periodização. Vou deixar o card aqui para você da nossa playlist, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa bacana. Então é muito mais difícil a gente conseguir adaptar o treino de CrossFit, é mais fácil a gente adaptar o treino da musculação. Porque aí você vai chegar lá na sua academia que você vai fazer o seu treino, ou com o seu personal, e você vai mostrar para ele qual foi o treino que você fez hoje, ou o treino que você fez ontem. E aí ele vai conseguir, sabendo de todos os exercícios e da intensidade do seu treino de CrossFit, adaptar de uma forma mais segura. Então se hoje, no CrossFit, você fez um treino que teve bastante ênfase em agachamento, por exemplo, ele consegue chegar lá e mudar esse treino para você dentro da sala de musculação, onde é um ambiente muito mais controlado. Você vai chegar lá e vão ter todos os equipamentos à sua disposição e aí você pode manipular o seu treino e fazer adaptação do jeito que você quiser. Diferente do treino de CrossFit, quando você chega lá, já tem o treino montado, não tem como, é muito difícil 20 pessoas fazerem um treino e 3 ou 4 fazerem um treino diferente. Isso muda muito a logística do box. Fica muito mais complicado a gente adaptar o seu treino de CrossFit. É muito mais fácil você fazer o treino de CrossFit e adaptar a sua parte lá na musculação. Mas você que escolheu a musculação como seu treino principal, também dá para adaptar o CrossFit sim. Só que aí precisa ter uma dinâmica um pouco diferente. Se eu sou seu personal, o instrutor, eu sei que você escolheu fazer CrossFit uma vez por semana para complementar o seu treino de musculação, e eu sei que, por exemplo, você escolheu na quarta-feira para fazer o CrossFit. Você faz musculação segunda e terça, quinta e sexta, e na quarta-feira você faz o CrossFit para complementar. Então eu sabendo dessa informação, com certeza na terça ou na quinta, eu já vou fazer um treino, já deixando você preparado para você poder chegar na quarta-feira no CrossFit e poder acrescentar uma intensidade mais alta, que é a característica do treino de CrossFit. Então eu vou dar uma segurada na musculação, em alguns movimentos, ou na intensidade, ou no volume, porque eu sei que provavelmente no treino de CrossFit vai ser um volume, uma intensidade diferente do que eu estou programando a minha semana para o meu aluno dentro da academia de musculação. Então,
também dá. Fica um pouco mais difícil, mas tem que ter uma sinergia e uma conversa muito bacana entre os profissionais. O mundo ideal seria que seu treinador de CrossFit também seja o seu personal na musculação. Fica muito mais fácil dele manipular isso daí. Mas caso não seja possível, é importante que tenha um diálogo e uma conversa entre os dois profissionais, ou que você, aluno, tenha um entendimento e você vai lá e pergunte para o treinador de CrossFit e depois repasse as informações para o seu personal, para ele poder ter todos esses detalhes para poder trabalhar na planilha de musculação dele. Porque o treino de musculação ele é um pouco mais engessado. E quando eu falo engessado, não é pro lado ruim. Tem muitas pessoas que levam isso e veem isso como uma característica importante. Muitas pessoas gostam dessa rotina do treino da musculação. Então fica mais fácil porque o seu treinador da musculação ele vai montar o seu treino na sua ficha de treino A, B, C e D. E aí depois ele vai trabalhar algumas variações entre as semanas, claro, mas a estrutura da ficha ela vai ser a mesma até que você passe para uma outra ficha ou para um novo momento do seu planejamento de treino. Já o CrossFit, como eu disse, todo dia muda. E mesmo tendo uma programação de treino, onde você sabe, tem as estruturas da semana, vamos supor, né? Tem muitos boxes de CrossFit que deixam a segunda-feira para fazer o treino de heavy day, o treino mais pesado. O meu box, por exemplo, aqui na tribo, na quarta-feira a gente deixa um treino específico para endurance. Então a gente já tem um esqueleto de como é a formatação do nosso treino e dentro desse esqueleto a gente vai trabalhando todos os dias uma forma de você poder melhorar todas as suas capacidades físicas. Então tem como os treinadores trabalharem em sinergia sim, conversarem um com o outro para poder achar a melhor forma de você conseguir conciliar essas duas modalidades. Assim como dá para você treinar CrossFit e musculação juntos, um complementando o outro, você também pode fazer isso aqui com o canal da Tribo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral, porque sempre tem vídeo novo falando muita coisa bacana para você, dando dicas, ajudando você com acessórios, enfim, muita coisa legal. E também dá para você assinar o nosso podcast, o TriboCast, que também tem muito conteúdo. São quase 3 anos, quase não, já passei de 3 anos, estamos em 2021, mais de 3 anos de conteúdo para vocês lá no podcast também. Então dá para vocês seguirem o canal da Tribo e também seguirem o nosso canal de podcast lá, o TriboCast, que também tem muita coisa bacana. Se eu fosse você, dava um pulo lá enquanto você faz os seus serviços do dia a dia. Aí dá para você ouvir podcast, enquanto você treina dá para você fazer o podcast, tem muita coisa bacana, com certeza você vai curtir. Mas voltando aqui para essa coisa da musculação e do CrossFit. Ambas as modalidades têm pontos positivos e pontos negativos que dê para complementar e pegar o melhor de cada mundo. Na musculação, por exemplo, um ponto positivo, eu falei um pouquinho aqui já, é essa coisa do ambiente da musculação ser muito mais controlado. Trabalhar o esquema dos exercícios por segmento, isso pode dar uma segurança maior para o aluno, principalmente quando o aluno é mais iniciante. Acontece muito isso quando os alunos chegam da musculação e falam assim: Caê, eu quero ganhar massa muscular, só que eu faço musculação e eu queria saber se eu vou conseguir ganhar massa muscular no CrossFit também. Você vai conseguir ganhar massa muscular no CrossFit também. O CrossFit não é um treino que seja específico para ganho de massa muscular, então com certeza essa capacidade de hipertrofia você vai conseguir ela na musculação de uma forma muito mais efetiva, porque você vai ser um treino específico para isso. Óbvio que no CrossFit também você vai conseguir, mas se a gente for falar de efetividade, a musculação vai te trazer muito mais isso porque é um treino mais específico. Mas enfim, falando das duas coisas ao mesmo tempo, principalmente no começo, quando o aluno começa lá o CrossFit, ele não sabe ainda a mecânica do movimento, não tem como ele colocar muita carga nos treinos. Então, para esse ganho de massa muscular, essa hipertrofia, talvez nesse primeiro momento não seja a parte mais importante nesse processo dele de aprender novas habilidades dentro de uma modalidade nova, que é o CrossFit. Então, nesse momento, ele pode ir lá no CrossFit e fazer o treino dele com a carga mais leve, ou só com bastão, ou só com a barra, até ele poder oferecer uma mecânica de movimento mais eficiente. Enquanto isso, na musculação, ele continua dando sequência, fazendo força, colocando muita carga lá, porque a musculação já é um ambiente que ele conhece, já é um ambiente mais controlado, onde ele sabe que a complexidade dos movimentos são menores do que no CrossFit. Depois, com o tempo, assim que você for pegando essa manha dos movimentos de CrossFit e colocando muito mais carga, aí é interessante que você também adapte isso na sua musculação, porque você não vai conseguir fazer, por exemplo, num dia um treino que tenha muito clean pesado. Então você vai fazer clean, bastante clean pesado no CrossFit, chega na musculação, tem exercício no leg press com muito peso, ou extensor e flexora com muita carga.
Então lá, por ser um ambiente mais controlado, fica muito mais fácil para você adaptar. Então esse é um ponto positivo que a musculação traz pra gente que faz CrossFit e quer complementar com a musculação. Já o CrossFit tem uma outra característica, que é um pouco diferente da musculação, que também é muito efetivo, que também dá para ser um complemento bacana para a musculação, que é a nossa capacidade de trabalho dentro de uma hora. Com certeza você consegue fazer muito mais coisa dentro de uma hora fazendo um treino de CrossFit do que dentro de uma hora fazendo um treino de musculação. É claro que eu tô falando isso, galera, num âmbito geral, num público geral, porque tem pessoas que levam muito a sério a musculação, que dentro de uma hora de treino, com certeza conseguem imprimir uma capacidade de trabalho absurda. Mas, no geral, as pessoas fazem muito mais coisa dentro de uma hora treinando CrossFit do que dentro de uma hora fazendo musculação. Então, se você tem a musculação como principal objetivo, e se o treino demora 2 horas, 3 horas, e tem algum dia da semana que você tá mais corrido, que você não tem esse tempo todo para se dedicar na musculação e você opta por treinar CrossFit, com certeza você vai conseguir executar muita coisa dentro de um curto espaço de tempo. 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora, que é o que treino do CrossFit dura. Então, dá sim pra gente trabalhar com as duas modalidades ao mesmo tempo. Hoje não é mais um mito isso. Antigamente sim, era um mito. As pessoas sempre queriam colocar ou um ou outro, sempre trabalhando em cima dos extremos, que infelizmente hoje no país que a gente vive, a gente tá vivendo esse mundo de extremos, mas não é bem assim que funciona. E a sua atividade física não precisa ser o extremo. Existem vários alunos treinando CrossFit com a gente que faz musculação. Existem várias pessoas que vieram da musculação e usam o CrossFit como um complemento por 1 ou 2 vezes por semana. São mundos que, apesar de eles serem divergentes na forma de como a sua modalidade é apresentada, dando para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo de forma uniforme, também se consegue resultados muito positivos. Isso basta ter um entendimento dos dois lados. Então é importante que o seu treinador de CrossFit saiba que você faz musculação e vice-versa. Fica muito mais fácil você conseguir resultados, sim, mas precisamos levar em conta aquilo que eu disse lá no comecinho do vídeo. Tem que ter a modalidade principal, beleza? Mais importante do que você pensar em qual oferece o melhor resultado é você pensar qual te dá mais prazer. Hoje em dia eu acho que é isso que mais interessa, porque todas as atividades físicas promovem saúde e promovem bem-estar e melhoram principalmente sua imunidade e outros fatores que são tão importantes nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, não se preocupe somente com a parte estética, se preocupe em ser feliz, melhorar a sua capacidade física, em conseguir seus objetivos, seja eles estéticos ou não, e promover saúde, que eu acho que isso é o principal. Beleza, galera? Muito obrigado para você que foi comigo até aqui. Tenha uma ótima semana de treino. A todos aí e fui!